Por que não devemos amar o mundo? Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por que não devemos amar o mundo? John MacArthur, certa vez, pregou esse texto com o seguinte título: O amor que Deus odeia. E faz sentido, o amor que Deus odeia. Nós hoje vamos ver numa versão por que não devemos amar o mundo. E nós queremos ver aqui, meus irmãos, pelo menos duas descrições e três características que João nos dá aqui. Primeira, aqui duas descrições. O que é amor nesse texto e que é também mundo. E nós vamos ver três descrições: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, dessa noite, sobre estas duas questões aqui que nós levantamos. Por que não devemos amar o mundo? E os crentes estavam, meus irmãos, preocupados em relação ao que João tinha acabado de falar, nos versículos 12 a 14. Vocês devem estar lembrados aí que nós falamos que João tratou a igreja, trazendo a igreja, dando três categorias, ou três nomes, ou três adjetivos para a igreja: filhinhos, jovens e pais. Nós falamos aqui que isso não se trata de que ele estava dividindo a igreja em idade. Ele era a maneira dele falar para a igreja, não é? Chamando a igreja de filhinhos, chamando a igreja de pais, chamando também a igreja de jovens. João já estava velho, isso é constatado pela história, ele já estava bem velhinho. Talvez, quando ele escreveu aqui, ele era o último apóstolo. Contudo, ele tinha uma maneira muito peculiar de chamar a igreja de filhinhos. Então, João disse aqui nos versículos 12 a 14, sobre os privilégios que os crentes têm. Três privilégios que eles têm aqui: os pecados perdoados, eles conhecem a Deus e eles vencem Satanás pela palavra de Deus. Aí isso podia levar os crentes a dizer: tá tranquilo então para nós, olha. Nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas. Nós temos comunhão com Deus, com a doutrina apostólica, e nós temos comunhão com a igreja, então está tudo bem para nós. Aí João vem agora e diz: vocês vão provar que vocês conhecem a Deus, que o pecado de vocês foram perdoados, e que vocês estão vencendo dia a dia o maligno pela palavra de Deus, é se vocês não amam o mundo. Por quê, meus irmãos? Porque isso aqui é um teste de moralidade cristã. Aí João disse que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, a primeira proposição aqui: por que não devemos amar o mundo? Está no versículo 15: porque o amor ao mundo e o amor a Deus são excludentes. É impossível, João está dizendo aqui, que é impossível alguém amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Se alguém ama o mundo, automaticamente ele não ama a Deus. E se alguém ama a Deus, automaticamente ele também não ama o mundo. E aqui João usa a força do imperativo, meus irmãos, para dizer: se vocês começaram a amar o mundo, pare por aí. Não continue amando o mundo, porque se continuar amando o mundo, é prova de que o amor do Pai não está em você. Isto aqui, meus irmãos,
é sério, não é? Para nós. E primeiro nós vamos ver aqui, meus irmãos, o que o apóstolo João disse com amor. O que é o amor? Como esse amor, meus irmãos, vai revelar as nossas preferências. O que é amor, então? Amor é aquilo pelo qual a pessoa se dedica tempo, a pessoa se dedica energia para ter aquele objeto. Quando alguém ama uma pessoa, ou ama um objeto, ou ama coisas, ele dedica tempo, a mente dele fica cheia daquilo, ele não para de pensar naquilo. E o coração fica acelerado quando ele pensa naquilo que ele ama. E aqui, meus irmãos, o amor é uma afeição que a pessoa tem por determinada coisa ou objeto. Veja bem, meus irmãos, o amor aqui não é um mero sentimento, é aquilo que te traz paz, te traz segurança e te traz esperança. Se nós, meus irmãos, temos afeição por alguém, por exemplo, e se nós deixarmos de ter afeição por alguém, isso trouxer para nós insegurança, insatisfação, é porque nosso coração está ligado àquela pessoa ou àquela coisa. Por isso, se nós dissermos que amamos a Deus, então a nossa segurança, a nossa paz e a nossa esperança precisa vir de Deus. Deus se nós dissermos que amamos o Senhor. Por isso que amar a Deus não é somente falar que ama a Deus. Esse viver aqui, meus irmãos, a maneira que eu vivo, a maneira como eu me comporto com Deus, isso fala muito sobre minhas preferências. E veja bem, nós vivemos aqui no mundo completamente idólatra. Não é uma idolatria de imagens, não é verdade, irmãos? Não é uma idolatria de imagem. O mundo hoje não está muito ligado a imagens, a não ser algumas coisas. Mas o mundo tem uma idolatria pelo poder, pela fama, pelo dinheiro e pelo status social. As pessoas amam o poder, as pessoas amam a fama, amam o dinheiro e amam também o status social. E as pessoas que amam essas coisas estão dispostas a fazer qualquer coisa para proteger o objeto do seu amor. E quando uma pessoa ama estas coisas, ela perde, meus irmãos, o pudor, ela perde o senso crítico, ela perde a moral, ela perde a ética e o bom senso. A pessoa fica enlouquecida quando, por exemplo, ama o poder ou ama o dinheiro, por exemplo. Então veja bem aonde João nos leva, meus irmãos. Se alguém vê o mundo, se alguém entender que ele precisa correlacionar com este mundo, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta paz, para que ele se sinta, tenha esperança e segurança, isso é amor. Ele está com o mundo no coração. E as pessoas matam o outro por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama. As pessoas brigam por causa disso. As pessoas, por exemplo, que amam o futebol, um exemplo aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que torcer para time de futebol seja pecado, eu não estou dizendo isso aqui. Mas tem pessoas que têm uma paixão louca para futebol. E eles xingam as pessoas por causa daquilo, por causa do seu time de futebol. Nós já cansamos de ver isso aí na televisão, as pessoas enlouquecidas com barra de ferro, batendo no outro e matando o outro por causa do futebol. Sabe o que Deus está dizendo? É o amor dele. Isso é mundo. Talvez não tenha coragem de fazer gastar a mesma energia, a mesma disposição para fazer o bem a uma pessoa, por exemplo.
As pessoas brigam, ofendem, ferem o outro por causa do seu amor. E o amor, meus irmãos, nos move em direção ao objeto ou à pessoa amada. E as Escrituras afirmam de forma categórica: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que é amor aqui? É aquilo que me traz segurança, paz. Se eu colocar, por exemplo, a minha segurança no dinheiro, por exemplo, e se eu perder aquele dinheiro, isso vem a me trazer raiva, vem a me trazer insegurança, e é uma prova de que eu estou amando aquilo. Meus irmãos, nós vamos ver que isso não é fácil lidar, não é fácil, não é? Às vezes lutamos, às vezes conseguimos as coisas com muita dificuldade, e às vezes vem o outro e toma isso da gente. Isso é verdade que a gente fica com raiva. Com certeza, é natural que fica com raiva. Mas se isso tirar sua paz, se isso for a sua segurança, a sua cidadela, que eu estou dizendo aqui, isso é uma afeição muito forte que a pessoa está tendo para aquele objeto. Então, não tem jeito de amar essas coisas e amar a Deus ao mesmo tempo. Então, agora vamos ver, meus irmãos, aqui, mundo. O que é mundo que João está falando aqui? Nós vemos essa expressão mundo, mundano e mundanismo espalhado pelas Escrituras. Em Mateus capítulo 16 e versículo 26, por exemplo, está escrito: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mundo, neste contexto, é o universo, meus irmãos, e toda a criação. Jesus está dizendo que a salvação é tão valiosa, que não adianta nada a pessoa ganhar, ter tudo, ter as galáxias, as Via-Lácteas, os bilhões de planetas, estrelas, ter tudo isso, mas se ele não tem a salvação. Então, o mundo aqui é o universo criado. Então, mundo na Bíblia nem sempre é coisa ruim. Mundo aqui fala de toda a criação. E Jesus está dizendo que a salvação é mais valiosa do que o mundo. Agora, outra expressão aqui que a palavra de Deus traz sobre o mundo. Mateus, capítulo 13 e versículo 22, diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui, meus irmãos, mundo significa os encantos, não é? O possuir as coisas. Se a pessoa vai para a igreja e ele não recebe a libertação dessas coisas, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa está lá no mundo e ele tem lá uma banca de jogo de bicho, alguma coisa assim, que dá algum dinheiro para ele, ou ele vende muita coisa pirata, um exemplo assim, e ganha muito dinheiro. E ele se converte. Deus muda o coração dele. É evidentemente que aquelas coisas que ele fazia, meus irmãos, não vai mais trazer paz e segurança para ele. Mas se não houver uma conversão, se ele simplesmente foi para uma igreja, levantou a mão lá e diz que aceitou Jesus, mas ainda continua com aquela prática e colocando o seu futuro naquilo, colocando a sua vida naquilo, fazendo, meus irmãos, coisas ilegais, por exemplo, não, aquilo está fascinando ele. Embora ele tenha ouvido a palavra de Deus, Jesus disse aqui que estas coisas sufocam esta semente, e isto é a prova de que a palavra de Deus não transformou a vida dele.
Isso é uma prova, pelo menos ainda, talvez algum dia vai fazer essa transformação. Então, meus irmãos, mundo aqui envolve bens e serviços. Se alguém amar estas coisas, é prova de que a palavra de Deus, como semente, não frutificou na vida dele. Mas eu quero que você veja também outro exemplo aqui em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, mundo são as pessoas. Mundo agora são as pessoas. Deus amou as pessoas. Se Deus amou as pessoas, nós devemos também amá-las. Nós não vamos amar o comportamento delas, dos ímpios, não. Mas nós vamos amar essas pessoas como também objeto do amor de Deus. Então, o mundo, meus irmãos, aqui em João 3,16 são as pessoas, e não o sistema do mal. Mas nesse texto, agora, não ameis o mundo. Mundo aqui é o sistema do mal. Mundo aqui são as trevas. Mundo aqui são as pessoas que estão a serviço de Satanás e seus demônios. Mundo aqui é toda a hostilidade contra Deus. Aqui envolve, sim, pessoas fazendo aquilo que é hostil a Deus, à palavra de Deus e à igreja. E é por isso que, se você estiver aí, ainda em João, se você for para o capítulo 3 e versículo 13, se você estiver aberto aí ainda, você vai ver o que João disse aqui. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Perceba que mundo aqui já não é universo, mundo aqui já não são coisas, mundo aqui é o sistema do mal. Satanás está por trás desse sistema do mal. Mundo aqui, meus irmãos, são as trevas dominadas por Satanás. E esse sistema orquestrado e dirigido por Satanás nos odeia, persegue a igreja, tortura os missionários e matam também os missionários. Falam mal da igreja de Cristo, ele deseja acabar com a igreja de Cristo. Este é o mundo que Deus fala para nós não amarmos. Não devemos amar. Este é o sistema da maldade, da falsidade, da iniquidade, e não devemos amar este mundo? Pois se alguém amar esse sistema, diz João, o amor do Pai não está nele. Então, por que, meus irmãos, não devemos amar o mundo? Porque o amor ao mundo e o amor ao Pai são excludentes. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. E esse mundo hostil, que odeia a igreja, que fala mal da igreja, não devemos amar esse mundo. E o versículo 16, quero que você vá comigo aí para o versículo 16. Por que não devemos amar o mundo? Porque os desejos do mundo são opostos à vontade de Deus. Esses desejos do mundo são opostos à vontade de Deus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, os desejos nossos definem a nossa natureza. Os nossos desejos definem a quem amamos. Os nossos desejos manifestam a fonte que está dentro de nós. Deixa eu te dar um exemplo. Os animais herbívoros desejam se alimentar freneticamente da erva. Eles fazem migrações longas atrás de uma erva mais verde. Eles correm risco. Eles atravessam rios e lagos cheios de crocodilos. Eles são movidos por esse desejo, por essa necessidade. Os herbívoros são assim. Os herbívoros podem ver uma carcaça, carne fresquinha, que eles não estão nem aí com isso. Mas os carnívoros, eles são implacáveis.
Eles são movidos por esse desejo de matar aquela presa. Ele faz emboscada. Não sei se você gosta de assistir Discovery Channel, por exemplo, não é? Aquelas no safari, em Masai Mara, lá na África, você vê os predadores, como que eles fazem, são inteligentíssimos. Eles matam a vítima, a presa, melhor dizendo, impiedosamente. Então tem uns animais que não é só eu que não gosto muito deles, não. São os mabecos e as hienas. Eles pegam os animais e vão comendo ele vivo, sabe? Eles gritando. Por quê, meus irmãos? É a natureza dele, define quem ele é. Agora, os herbívoros não. Eles são mais mansos, eles procuram, inclusive, a se esconder. E aqui, meus irmãos, João revela quais coisas no mundo que não devemos amar. Ele nos dá 3 características das coisas do mundo que abrange, meus irmãos, praticamente a vida de todo mundo. Ele fala de concupiscência da carne. Ele diz que esse desejo, concupiscência é um desejo muito forte. Pode ser para o lado bom ou para o lado ruim. Concupiscência é um desejo quase que incontrolável. A pessoa tem. E eu citei aqui digamos assim, o desejo, a concupiscência dos predadores. Eles são implacáveis. Veja, meus irmãos, que se alguém pratica a concupiscência da carne, que são, meus irmãos, aqui, literalmente, são desejos da nossa natureza caída, desenfreada, onde a pessoa faz coisas horríveis, praticam coisas animalescas, é porque o coração dele está cheio desse desejo, digamos assim, meus irmãos, animalesco. Ele faz isso porque ele é impulsionado a fazer. Eu acho que o grande filósofo Immanuel Kant, ele conseguiu muito bem dizer o que significa liberdade e não liberdade. Para Immanuel Kant, liberdade é fazer aquilo que você não quer fazer. Isso é liberdade. Porque se você pode fazer, não tem obstáculo nenhum para você fazer, isso não é liberdade, é só você deixar que vai. Liberdade é você fazer aquilo que você não quer fazer. Isso aí é a filosofia de Immanuel Kant. Então, as pessoas, meus irmãos, que são dominadas por esse sentimento, por essa concupiscência da carne, eles fazem coisas, eles matam, eles são como os animais. E carne aqui não é essa estrutura óssea, muscular que nós temos. Carne aqui é a nossa natureza depravada, a nossa natureza caída. Eu estava vendo o reverendo Augusto falar que nós temos potencialidade para cometer qualquer tipo de pecado. Não cometemos porque Deus introduziu a graça dentro de nós e ela funciona como freio para não fazermos. Alguém aqui precisa falar, só falar com você mesmo. Já xingou, pelo menos na mente? Ou pensou coisas horríveis na mente, assim, sem falar. Pensou coisas horríveis? Pois é, por que pensou? Por que, meus irmãos? Porque existe assim, essa natureza ainda. A palavra de Deus diz que a carne, essa natureza caída, luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Há uma guerra, meus irmãos, dentro de nós. Mas se isso tomar conta de nós, ao ponto de praticarmos atrocidades, isso é uma prova de que o amor de Deus não está dentro do nosso coração. Porque se tiver, o amor de Deus é um freio.
né? Ele vai te moldando, ele vai te colocando no prumo, meus irmãos. O poder de Deus dentro de nós vai fazer isso. E o apóstolo João disse que existe sim os desejos pecaminosos do coração, essa depravação que a teologia chama de depravação total. Então, concupiscência da carne é uma paixão diretiva, impulsional, para levar ao termo final aquilo que ele desejou. E alimentar-se a mente com imagens do desejo. E se a mente é alimentada, a ação acontece. Ela vai acontecer. Se nós deixarmos, meus irmãos, se nós deixarmos essa coisa cair dentro do nosso coração, podemos cometer coisas atrozes. Eu vi um pregador um dia dizendo que nós não temos poder de não permitir que as aves voem sobre a nossa cabeça, inclusive as aves de rapina. Nós não temos condições de dizer ou de se desvencilhar que as aves voem sobre a nossa cabeça, porque elas estão aí no céu. Mas nós podemos não permitir que elas pousem na nossa cabeça, que ela não faça ninho na nossa cabeça. Quem de vocês aqui tem controle sobre a mente? Eu não vou pensar isso. Já pensou? Já pensou? Não, eu não vou pensar não, você já, só de você falar, você já pensou. Agora, você tem o controle de não deixar aquilo ir aos finalmente. Não é que você tem o controle. Deus tem o controle. Deus colocou esse controle dentro de nós. E quando nós controlamos isso, meus irmãos, é prova de que o amor do Pai está dentro de nós. E aqui, meus irmãos, nós estamos vivendo junto com o mundo, com pessoas hostis a Deus, pessoas depravadas a Deus, pessoas que falam palavrões, pessoas que estão dispostas a matar, a tratar mal sua esposa, seus filhos, até agredir você. Nós estamos no meio desse povo hostil a Deus. E por que, meus irmãos, nós não somos semelhantes a Ele? Porque o amor do Pai está dentro de nós. Porque se não tivesse, também estaríamos da mesma forma que eles. E uma coisa boa, sabe por que nós vencemos isso, meus irmãos? Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele orou ao Pai dizendo: olha, não peço que os tires do mundo, tanto do mundo material como do mundo hostil a Deus. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E essa oração de Jesus, meus irmãos, exerce grande poder na vida daqueles que nasceram de novo. Exerce grande poder. Por mais que você fale, por mais que você pense, você tem, pelo poder de Deus, o controle. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, não é, meus irmãos? Você lembra de Eva? Gênesis 3, versículo 6. O que ela diz o texto lá? Ela viu, concupiscência dos olhos. Ela viu que a árvore era desejável para comer. Ela viu, ver ali não é só ver a imagem, é desejar. E ela desejou, pegou e comeu. Você percebe a tríade onde acontece o mal? E se você for também para Josué, capítulo 7, versículo 21, está lá o relato de Acã. Ele viu a capa babilônica, lá os ciclos de prata, coisa valiosa. Deus tinha falado com Josué: fala com o povo de Israel para não pegar o despojo. Não pega o despojo. Mas, meus irmãos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, ele viu a capa babilônica e falou: não posso deixar isso para lá. E ele guardou aquilo bem guardado. E
você lembra também, meus irmãos, de Geazi, o servo de Eliseu? O Naamã falou: já que o Senhor me curou da lepra, eu trouxe presente para o Senhor, profeta. Eu trouxe ouro para o Senhor. Eliseu disse: de forma alguma, não quero o seu ouro. Eu não quero. Talvez hoje os apóstolos aí até pediriam mais, né? Você trouxe pouco ouro. A cura foi muito grande, né? E você trouxe pouco ouro. Eu quero mais. Mas o profeta Eliseu: não quero. Mas o Geazi olhou aqui e falou assim: não, correu atrás dele e ainda mentiu, né? Não, meu servo, que é o meu senhor, que é o profeta Eliseu, ele mudou de ideia, né? E ele pegou o ouro para ele. E Deus que sabe o coração, Deus que acompanha tudo, o que aconteceu? Quando chegou lá, o profeta falou com ele: você foi atrás do Naamã, né, o Geazi? Ele tentou se justificar lá. Pois é, a lepra que estava nele agora para você e toda a sua descendência. Que coisa, né, meus irmãos? Que tragédia para aquele rapaz. Por quê? Embora ele trabalhasse junto com o profeta, embora ele servisse ao profeta, embora ele orasse junto com o profeta Eliseu, embora ele tivesse visto milagres, né, por intermédio do profeta Eliseu, mas, meus irmãos, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos estava dentro daquele rapaz, estava dentro dele, meus irmãos. Isso é uma tragédia. E você lembra também, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, Samuel é o Davi, o povo foi para guerrear, Davi ficou passeando lá no palácio, e ele viu uma mulher tomando banho, que depois nós ficamos sabendo que é Batseba. Ele viu e gostou, mandou chamá-la. Concupiscência dos olhos. Os olhos, meus irmãos, são as câmeras que filmam o que a gente vê. E ela armazena dentro da gente. E é só a misericórdia, irmãos, de Deus, para tirar isso. A gente coloca tanta imagem dentro da mente, não coloca? A gente vê tanta coisa neste mundo. Só o poder de Deus, só a graça de Deus para não deixar isso inundar o nosso coração. E Davi cometeu um grave pecado. Qual foi a sentença do profeta Natã, de Deus, através do profeta Natã para ele? A espada nunca deixará a sua casa, Davi, porque você fez isso. Perceba, meus irmãos, por que não devemos amar o mundo? É concupiscência da carne. Às vezes, meus irmãos, a gente pode cair num erro em dizer o seguinte: eu estou trabalhando, eu estou me empenhando, estou estudando para ganhar mais dinheiro. Não tem problema nenhum com isso. Não há problema nenhum com isso, você fazer isso para ter uma renda melhor. Não há problema nenhum, a Bíblia não condena isso. Mas a Bíblia condena você achar que você tem aquilo porque você fez, porque você estudou, porque você foi melhor do que todo mundo. E tira Deus aí, meus irmãos, do circuito. Mas existe uma outra característica aqui que João coloca: soberba da vida. A concupiscência da carne, meus irmãos, e a concupiscência dos olhos são internos, ninguém vê. Só a pessoa tem isso dentro dela, só ela sabe. Mas a soberba da vida não. Coloca para fora o que está dentro do coração. Tiago diz que a tentação alimentada é um dos processos que levam à conclusão pecaminosa. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, meus irmãos, o processo. A soberba da vida, meus irmãos, é elevar-se acima dos outros. Pode ser
caracterizado como ostentação. O soberbo acha que ele pode viver sem Deus. O soberbo não dá a devida glórias a Deus. Ele tira Deus do circuito da sua vida. E ele luta para colocar-se mais e mais acima dos outros. Eu não tenho nada com isso, meus irmãos, e na verdade eu posso até confirmar que eu tenho certa ojeriza com funqueiros, sabe? Ouro pendurado para tudo quanto é lado, ouro, correntes. Você já viu esses camaradas funkeiros que fica aquelas músicas eletrônicas, MC não sei de quê, ouro para tudo quanto é lado. Sabe o que é isso? Soberba da vida. Poder. Ele está demonstrando quem ele é, o poder. E João disse que essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. E a soberba da vida, meus irmãos, é muito mais do que possuir coisas e ostentação. É colocar, meus irmãos, a sua segurança, a sua esperança, a sua paz nestas coisas. A Bíblia nos dá exemplo disso. Nós temos relatos da palavra de Deus sobre isso, de que as pessoas foram soberbas, as pessoas amaram mais o mundo do que a Deus. E o versículo 17 aqui para terminar, meus irmãos. Por que não devemos amar o mundo? Porque o mundo e seus desejos são transitórios. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E esta aqui, meus irmãos, é uma das razões do porquê não podemos amar o mundo e seus desejos. Porque o mundo passa. E aqui o grego traz-nos uma ideia de que o mundo não começou a passar, ou ele não vai passar ainda no futuro. Ele já está passando. Nós estamos num ponto fixo e você olha, digamos que nós estivéssemos fora do mundo, num local fora do mundo, vendo o mundo rodar. O mundo, meus irmãos, já está longe. O mundo está passando. E o mundo vai terminar de passar. O que adianta isso? O que adianta poder? O que adianta riqueza? O que adianta dinheiro? O que adianta soberba, se o mundo está passando? O que adianta tudo isso para essas pessoas? Mas o mundo, meus irmãos, essas fascinações são encantadoras, inclusive encantou Demas, um grande cooperador do apóstolo Paulo. Demas. Paulo cita este homem como um grande cooperador dele, inclusive na carta de Filemon, em Colossenses. Saúdo Aristarco e saúdo Demas. Mas quando nós olhamos para 2 Timóteo capítulo 4 e 10, olha o que Paulo diz. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O amor de Deus, meus irmãos, estava dentro do coração de Demas? Não estava. Mas ele era cooperador de Paulo. Ele ajudava Paulo nas missões. Você imagina trabalhar junto com o apóstolo Paulo. Você imagina ser um cooperador de Paulo. Mas ele, meus irmãos, amou este mundo, as fascinações deste mundo. Não vou mais sofrer na obra de Deus. Não vou mais correr risco de ser preso. Não vou mais passar sede e necessidades de alimento, porque era assim naquela época. Você lembra que o apóstolo Paulo, em Filipenses, diz que ele aprendeu, inclusive, a possuir e a não possuir? Ele aprendeu a viver com o básico. Ele aprendeu. Então Demas disse, isso não dá mais para mim. Eu quero uma vida melhor para mim. E trocou, meus irmãos. Eu estou dizendo humanamente aqui, trocou.
Mas pelas Escrituras nós sabemos que o amor de Deus não estava no coração de Demas. Porque se o amor de Deus estivesse no coração de Demas, ele não tinha amado o presente século. Porque, você lembra? Porque o amor ao mundo e o amor a Deus são excludentes. Ou você tem um, ou não. Ou tem o outro. Os dois não tem jeito. Isso serve, meus irmãos, de grande exemplo para nós, de que as pessoas podem estar na igreja, as pessoas podem ser um grande cooperador, as pessoas a pessoa pode ser um pastor famoso, como era Demas, mas amar o mundo e não amar a Deus. Eu quero, meus irmãos, fazer uma reflexão aqui para nós. O mundo secularista está dizendo que o mundo está melhorando, que o mundo está em evolução. É isso que você aprende aí nas universidades. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que o mundo está passando. Você está olhando já o mundo indo embora. Esse mundo hostil, este mundo mau. Na verdade, meus irmãos, o mundo está em grande devolução e não em evolução. Veja, meus irmãos, como que os jovens se vestem hoje. Vejam, na nossa época, eu não sou tão velho assim, mas já tinha um certo pudor. O mundo está degenerando moralmente, tecnologicamente, cientificamente, melhorando. Graças a Deus que está melhorando. Hoje não precisamos pegar coisa pesada no braço, tem máquina, tem robô. Existe robô até para limpar a casa. Existem robô para tudo. Existem robô até para fazer as cirurgias. Não é? Graças a Deus que o mundo cientificamente está melhorando, está evoluindo. Mas, meus irmãos, espiritualmente, eticamente, moralmente, está em destruição. O homem vai ficar mais e mais amante de si mesmo. Cada dia que passa, o homem vai amar mais os prazeres, diz Paulo, do que a Deus. Porque os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Os homens, diz Paulo em Timóteo, serão implacáveis, egoístas, jactanciosos, desobedientes ao pai e à mãe. Você está observado que o jovem hoje não tem o bom costume de dizer benção pai, benção mãe? Estou perdendo isso, não creio mais nisso, não é? Isso é tão bom, eu acho isso muito bom, a resgatar isso, mas estão perdendo, porque o mundo, meus irmãos, não está melhorando nessa área, o mundo está piorando. E não amar o mundo, meus irmãos, é não aceitar e não aprovar, e muito menos compartilhar os atos pecaminosos dos homens corrompidos pelo pecado. Então, é possível saber quem está no Pai e quem não está pelos atos e pelo seu amor pelo mundo. Isso não quer dizer, meus irmãos, que não devemos amar os perdidos. Devemos amá-los, pregar para eles, ensiná-los, mas reprovar os seus atos pecaminosos. E aqui, meus irmãos, vai uma última. Somente pelo poder de Cristo vamos conseguir vencer o mundo. Sozinho nós não conseguimos. Estamos cercados pelo mal. Parece que o mundo é o grande predador e nós somos presas frágeis, que podemos até ter por um momento encanto por aquilo, podemos até desejar certas coisas do mundo. Mas, meus irmãos, sabe por que nós não vamos? Porque o amor do Pai está dentro de nós. O amor do Pai é mais poderoso. E é João que vai dizer, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por que não devemos, meus irmãos, amar o mundo? Porque o amor ao mundo e o amor ao Pai são excludentes. Ou amamos a Deus,
ou amamos o mundo. Os dois não tem jeito. Porque, meus irmãos, porque as coisas do mundo, os nossos desejos, eles revelam a natureza do nosso coração. Se isso é que persiste em nós, se isso é que manda numa pessoa, o amor do Pai não está ali. E também, meus irmãos, por último, porque o mundo está passando. Louvado seja o Senhor que o mundo está passando, porque ninguém aguenta mais este mundo de pecado. Porque não devemos amar o mundo? Porque Deus odeia este mundo hostil e perverso. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos terminar, meus irmãos.